Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Peço encarecidamente que deixe o like se gostar do vídeo e comente sua opinião abaixo, né, sobre o que você pensa, se você concorda ou discorda com a análise do filme. Hoje eu gostaria de comentar sobre Jason X, filme de 2001 dirigido por James Isaac. Bom, é a 10ª entrada então da franquia Sexta-feira 13. Bom, é um filme que, como sempre, divide opiniões. Alguns gostam, outros não. O filme foi esculhambado pelo estúdio, foi esculhambado por produtores, né? Quando foi lançado, só que obviamente com o passar do tempo foi ganhando mais o gosto das pessoas, né? As pessoas olharam para essa entrada da franquia Sexta-feira 13 e começaram a dar mais visibilidade, né? Hoje que as pessoas param para refletir mais sobre o filme, tá? Bom, para quem não sabe, o filme começou a ser desenvolvido no final da década de 90, enquanto Fred versus Jason ainda estava em tese em desenvolvimento, né? Porque Fred versus Jason, no caso esse crossover, ele passou por vários roteiros diferentes, né? Até conseguir se concretizar em 2003. Bom, como o projeto de Fred versus Jason não estava avançando, Sam Cunningham decidiu então que queria um outro filme da franquia Sexta-feira 13 para manter o interesse do público no personagem, né? Porque até então já havia um desgaste da figura do Jason e já havia um desgaste da franquia Sexta-feira 13, porque eles sempre tentavam explorar algo novo e nunca ficava algo fixo, né? Era algo que era um padrão para a franquia sempre se reinventar e trazer sempre uma história e uma experiência diferente, né, em filmes diferentes, né? Bom, na época que eles estavam desenvolvendo esse filme, eles até cogitaram, né, pensaram na possibilidade de fazer novos filmes com o Jason, colocando ele em lugares e cenários diferentes, né? Já cogitaram em colocar o Jason na neve, né, um cenário diferente, né? E aí Sam Cunningham então queria um novo filme que foi concebido por Todd Farmer. Bom, ele acabou sugerindo então enviar Jason ao espaço como forma de avançar a série, além de ser uma oportunidade de apresentar um filme com efeitos especiais em tese aprimorados, com mais ação e humor do que as tentativas anteriores. Além disso, considerando que Fred vs Jason estava a caminho, Farmer acreditava que seria melhor que Jason X se passasse num futuro muito distante, de modo a ser definido após os eventos da batalha épica entre os dois vilões, evitando uma possível confusão na continuidade então. Bom, você vê, né? Você consegue notar facilmente que o roteiro do filme ele incorpora alguns elementos de Alien e Blade Runner, né? E aí você tem algumas referências, né? Porque querendo ou não esse filme ele tem a questão da metalinguagem, né? Ele usa essa estrutura narrativa, esse recurso narrativo, melhor dizendo, da metalinguagem que acaba se tornando autorreferencial e às vezes você vê que o filme contém alguns elementos de paródia e aí acaba fazendo uma sátira sobre a própria franquia Sexta-feira 13, né? Sobre elementos que foram utilizados em filmes passados, né? Bom, tem uma cena em específica que o Jason é distraído num cenário de realidade virtual ambientado na década de 80, que foi originalmente planejado para ser muito mais detalhada, né? Incluindo várias mulheres de topless jogando vôlei. Essa era então uma das ideias que eles tinham, né? Uma das ideias também incluía até mesmo Jason encontrando a mãe, Pamela Voorhees, né? E a matando também, mostrando o quão maligno e irracional ele havia se tornado. Porém, essa ideia foi mais tarde descartada. Em 2010, Jason é capturado e congelado criogenicamente. Daí, cerca de 450 anos depois, um grupo de jovens exploradores pousam em um abandonado e contaminado planeta Terra, próximo ao acampamento Crystal Lake, em busca de relíquias e artefatos ancestrais. Eles encontram o corpo congelado de Jason e decidem levá-lo para o espaço, na nave espacial. O imortal assassino em série ressuscita mais uma vez e a cética tripulação precisa lidar com uma criatura cada vez mais poderosa e sanguinária. A ideia de criar o Uber Jason
na qual vemos no filme, a versão ciborgue mais poderosa do personagem, é anterior até mesmo ao próprio filme Jason X, porque surgiu a partir de um roteiro descartado de Fred vs Jason, que continha uma cena na qual Jason invade uma loja de artigos esportivos e troca sua antiga máscara por uma máscara de hóquei cromada. James, Isaac e o resto de sua equipe queriam criar um Jason totalmente novo em algum momento do filme. A ideia era que os adolescentes destruíssem completamente o corpo de Jason, permitindo que a tecnologia futurista o trouxesse de volta à vida. Bom, então você percebe que o filme ele tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. O filme tem que lidar com esse terror puxado para o lado da ficção científica e ao mesmo tempo tem que lidar com o humor, né, que é proposto no filme, né, porque o filme segue aquele estilo, aquela pegada camp. E aí, por outro lado, né, você tem a questão da metalinguagem, né, a autorreferência, né, alguns momentos que eles usam para poder brincar com a autoparódia que é feita sobre a própria franquia Sexta-feira 13, e isso você percebe nitidamente na cena em que mostra a questão da realidade virtual, né, fazendo uma referência à própria franquia Sexta-feira 13, Jason presente em Crystal Lake, né? Então você percebe alguns elementos diferentes aqui nesse filme, tá? Você tem essa questão da ida para o espaço, que é apresentada apenas como um pano de fundo, porque você tem Jason dentro de um cenário ali que é uma nave, que você poderia substituir facilmente por uma, sei lá, por um local comum, com, sei lá, com objetos e figuras futurísticas, que aí daria no mesmo, tá? Não teria diferença nenhuma, né? É apenas a ideia que eles promoveram. Olha, vamos pegar Jason e levar para o espaço, vamos ver o que acontece, vamos testar essa ideia nova e ver se o público vai comprar. Bom, pelo que a gente pode ver, o público não comprou porque o filme teve um retorno pífio de bilheteria, foi um fracasso. Mas como eu falei, como eu tinha falado no início do vídeo, ao longo do tempo talvez esse filme ele pode ter ganhado mais espaço, né, entre o público. Talvez ao longo do tempo ele foi ganhando, né, uma reputação um pouco melhor, porque as pessoas perceberam, né, a premissa do filme. Bom, cai aquele lance de tipo, é tão ruim que é divertido. Já ouviu essa frase? Então, acaba caindo nesse lema. É um filme que acaba te entretendo, acaba sendo divertido, mas é um filme bem genérico, tá entendendo? Entrega mortes fracas e tem alguns momentos que quando o filme tenta apelar forçadamente pro humor, tem algumas cenas que chega a ser mais constrangedor do que propriamente engraçado. Bom, pelo menos foi a impressão que eu tive. Bom, e aí, né, assim como esse filme aqui, Jason X, em outros filmes tentaram de tudo com o Jason, né, tentaram mudar a identidade do Jason, tentaram matar o Jason de várias formas, tentaram até ritual para trazer o Jason de volta como um parasita que sai por aí possuindo corpos, né, melhor dizendo. Aqui tentaram transformar Jason num ciborgue e levá-lo ao espaço, né, para ir fazer um filme novo, né, no caso tudo isso aqui foi suficiente para sustentar um filme novo na visão do Sam Cunningham e dos produtores aí da New Line. Aí pegaram e disseram, olha, tá aqui, ó, Jason, trouxemos Jason, tá pro espaço, criamos um cenário artificial, né, um cenário bastante genérico. E esse lance, essa ideia de levar Jason para o espaço seria apenas um pretexto para a gente criar um novo filme, né, para não deixar com que a figura do Jason adormecesse, né? Então, basicamente essa é a premissa, criar um cenário futurista, brincar um pouco com a tecnologia, né? Você brincar um pouco com a questão da realidade virtual, implanta um pouco de humor, coloca um pouco de humor na história e entrega isso pro público, né? Basicamente o que temos aqui em Jason X. Eu fecho Jason X com a nota 4. Bom, é isso, vou fechando a análise por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, tá? Deixe seu comentário abaixo, sua opinião, o que você pensa. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Esse vídeo é mais um que vai para a playlist Sexta-feira 13, tá? E o próximo filme da franquia, no caso Fred vs Jason, será o filme que eu abordarei em breve, tá? Bom, mas é isso, forte abraço. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.